Tô gripada, o que é um problema. E é a terceira vez que eu tô tentando gravar sobre encontros vocálicos e encontros consonantais. Falta falar de encontros vocálicos mais encontros consonantais. Falar sobre dígrafo e sílabas e divisão silábica. Assim, eu finalmente vou sair da porra da fonética e fonologia, cara. Começar a entrar em outro assunto. Na verdade, eu vou entrar ainda em assunto... eu vou sair de fonética e fonologia e entrar em acentuação gráfica. Que seria um alívio. Então, eu vou tentar gravar 2 vídeos hoje. Tentando falar disso daqui, mais isso daqui. Se eu conseguir, eu vou incluir dígrafo. E depois o segundo vídeo seria sobre sílaba e divisão silábica. Eu vou tentar acabar com essa merda hoje. Pra falar de encontros vocálicos e encontros consonantais, e entre parênteses, dígrafo, se der tempo. Primeiro a gente tem que lembrar o que caralhos é um fonema. O que é um fonema, cara? Fonema é a unidade sonora mínima, básica do som, da fala. E esses fonemas, esses sons da fala, se dividem em 3, cara. Você tem 3 tipos. Você tem vogais, semivogais e consoantes. Eles vão se diferenciar. O que faz eles serem 3 coisas diferentes uma da outra é a forma como ele lida com a passagem de ar. Nas vogais, vão ocorrer quando esses fonemas forem produzidos sem a interrupção da passagem de ar. Ou seja, eles passam direto. É o caso de A, que você fala até com a boca bem aberta, cara. O som sai bonitinho, não tem nada impedido, não tem dente, não tem língua, não tem uma parada que você faz. Aliás, o que seriam essas paradas, essa interrupção? Seria você soltar o ar, interromper e depois terminar de soltar. Isso não ocorre, o ar passa direto, cara. Não é interrompido. É o caso de A, E, O. Também tem o caso... Você também pode anasalar. Também é o caso das suas versões anasaladas. Só é pronunciado de uma forma diferente, porque você também acaba produzindo elas soltando o ar, não só pela boca, como também pelo nariz, que vai ficar em, on. Se você tapar o nariz, você vai perceber que vai ficar com som engraçado. Também dessa forma, com um tom mais forte, E, O, Também vai ter o segundo caso, que é semivogais. Já vai ser um pouco diferente, porque elas vão ter uma semi-interrupção na passagem do ar. Vai ser quase que vai ser interrompido, mas não vai ser totalmente interrompido. Ela ainda vai passar direto, mas ela vai ter um certo obstáculozinho no caminho. Que é o caso de I e a letra U. Ou das 6 versões anasaladas também. Perceba que I, você meio que deixa a boca... E com a letra U também, você meio que deixa a boca mais apertadinha pra soltar. Não tem nada interrompendo a passagem do ar, ela ainda passa direto. Porém, tem um obstáculo no caminho, que nesse caso seria você fechar um pouquinho a boca, o que faz elas serem vogais, porém semivogais. Elas são vogais, mas com uma semi-interrupção na passagem do ar. E o terceiro caso, consoantes. Essa daqui já vai ter interrupção completa, total da passagem do ar. Você solta o ar, interrompe e depois solta. Perceba, só pronunciar a letra B. Você primeiro vem o ar da garganta, de dentro de você. Você fecha, junta os lábios e depois termina de soltar. C. Como é que fica com a letra C? Você não chega a juntar os lábios, porém você junta a língua com o dente. Essa é a interrupção. Letra N é um processo parecido. Então, as consoantes vão ser todos os fonemas que não são as vogais e nem as semivogais. Um adendo importante
A gente aprende durante a infância, quando a gente está sendo alfabetizado ou letrado, por fins didáticos, que nós temos 5 vogais, e não 3 como tá aqui, mas sim que nós temos 5. Mas por que a gente aprende desse jeito? Porque a gente está aprendendo a ler, a escrever. Não é interessante complicar a nossa cabeça. Quando a gente cresce, que a gente vai revisar o assunto, que a gente vai ouvir que não, você tem na verdade essas vogais, elas se dividem em 2 grupos, as que são vogais puras, em que não há nenhuma interrupção da passagem do ar, e as semivogais. As outras 2 vogais aqui, que são rebaixadas à categoria de semivogal, porque apesar do som ainda passar direto, não tem interrupção, você ainda tem um obstáculozinho na passagem do ar. Então, o que é importante lembrar? Que dependendo do caso, dependendo da situação, da conveniência da situação, a letra I e a letra U podem ser vogais ou rebaixadas para semivogais. Vai depender da situação que vocês vão descobrir. Vocês quem? Eu não sei, que eu tô gravando esse vídeo pra mim mesmo, sei lá. Que vai dar pra descobrir mais à frente. Uma coisa que eu me esqueci aqui, mas antes de continuar, de finalmente partir pra encontros, o assunto aí do vídeo. Só deixar claro a diferença, o que é tônico e o que é átono. O que é tônico? Se refere à força. Nesse contexto, a gente vai estar falando da sílaba, do conjunto de fonemas aí, né? Que tem um som mais forte numa palavra. Na palavra lento, qual é a sílaba que... Tem 2 sílabas, qual você pronuncia com mais força? Lento ou lento? A gente não fala lento, vai virar outra coisa, cara. A gente fala lento. Não alongando tanto assim, mas deu pra concluir que a sílaba mais forte é essa daqui, né? O que é átono? É o oposto, cara. É fraco, é o som mais fraco. O som que sai mais fraquinho, que você pronuncia com menos intensidade. E, por eliminação, é a última sílaba, o to. Lento. Beleza? Encontros vocálicos e encontros consonantais. Depois de rever tudo isso, o que eu posso dizer? Você tem uma série de fonemas aí na língua portuguesa. O que você faz com eles? Se eles são uma unidade, quando você junta eles, eles formam o quê? No caso aqui da língua portuguesa, uma palavra. Essas unidades se juntam e formam uma palavra, como uma molécula, cara. Qual que é a unidade da molécula? O átomo. Os átomos se juntam para formar uma molécula. E essas moléculas se juntam para formar alguma coisa. Aí já varia, né? E aqui na língua portuguesa você tem uma série de fonemas. Muitos fonemas, cara. Que se dividem em 3 grupos, que seriam vogais, semivogais e consoantes, para formar palavras. E acontece que numa palavra você vai ter diferentes tipos de encontros. Vai ocorrer os encontros vocálicos e os encontros consonantais. Quando você junta esses fonemas, pode ocorrer no caso aqui, quando você junta os fonemas, pode ocorrer de, sei lá, de repente uma vogal se encontrar com uma mesma vogal, uma vogal com outra vogal, né? Ou uma vogal se encontrar com uma semivogal, ou um encontro entre consoantes. Também pode ocorrer um encontro entre vogal e consoante, mas isso aí tá mais pra dígrafo, e se der tempo eu falo de dígrafo depois.
Esses diferentes tipos de encontros, eles podem ser na mesma sílaba ou em sílabas separadas. Aqui na palavra Paraguai eu já mostro logo, tem um encontro aqui. Por coincidência, na mesma sílaba. O encontro, no caso, seria encontro vocálico. Você tem encontro de vogal, semivogal e mais uma outra semivogal aí. Beleza. Já percebeu do que a gente tá falando? A gente tá falando de encontro entre fonemas aqui. O momento em que os fonemas se encontram, independente de ser na mesma sílaba ou não. Contanto que seja na mesma palavra. Começando por encontros vocálicos. E encontros vocálicos são encontros entre vogais. A gente fala vogal, mas também se refere a semivogais, mas nesse contexto aqui quando a gente fala vogal, a gente também está se referindo a semivogais. Mas para facilitar, né? Nesse contexto a gente usa vogal para se referir a tudo mesmo. Tanto vogal quanto semivogal. Beleza. Primeiro tipo de encontro aqui, a gente está falando de encontros vocálicos. O que são encontros vocálicos? São os encontros entre vogais e semivogais. Ou entre vogal e vogal. E eles vão se diferenciar na mesma sílaba ou em sílabas diferentes. Encontros vocálicos não interessa se é na mesma sílaba ou em sílabas diferentes. É o encontro entre vogais e semivogais ou vogais e vogais. É um encontro entre vogais, no geral. E se aprofundando melhor, no encontro vocálico a gente vai ter 3 tipos. O ditongo, o tritongo e o hiato. Sendo que o ditongo, ele se divide em mais 2 subtipos, porém ainda é uma coisa ridiculamente simples de entender. E o tritongo e o hiato são ainda mais simples, porque ele não, sei lá. Aliás, um outro adendo aqui. É comum ver palavras com mais de um tipo de encontro vocálico, mas aquele que prevalece é a presente na sílaba de som mais forte. Como, por exemplo, na palavra areia, cara. Tem 2 tipos de encontros aqui, ditongo e hiato. Que vocês ainda não sabem o que é. Vocês de novo, mano. Pra que eu tô falando essa merda? Eu tô falando pra mim mesmo. Foda-se, cara. Mas por que a gente vai classificar essa palavra como uma coisa e não como outra? Porque a sílaba tônica tá aqui. É a sílaba de som mais forte. O que vai prevalecer, você vai classificar ela sempre com base no som mais forte. Onde tá o som mais forte. Se essa aqui é a sílaba de som mais forte, então a gente vai classificar o encontro que tem na sílaba de som mais forte. Que no caso é um ditongo. Recapitulando o que eu falei há segundos atrás, existem diferentes encontros entre fonemas. Esses encontros podem ser vocálicos ou consonantais. E dentro do assunto de encontros vocálicos, vão ser encontro entre os fonemas vogais, que são vogais. E esses encontros entre vogais se dividem em 3 tipos. Ditongo, tritongo e hiato. Cara, sendo encontro entre vogais não interessa se é em sílabas diferentes ou separadas. É encontro vocálico. Mas eles vão se dividir entre ditongo, tritongo e hiato. É aí que a gente vê a diferença entre... E essa diferença aí é... Vamos lá, o que é um ditongo? O primeiro tipo de encontro vocálico aqui. É o encontro de 2 vogais na mesma sílaba. Eu disse que, sendo encontro entre vogais de uma mesma palavra, elas estando ali uma do lado da outra, é encontro vocálico. E não interessa se elas estão em sílabas diferentes ou não. De fato, não interessa. Mas agora, se a gente aprofundar mais na parada, dentro de encontros vocálicos, você tem diferentes tipos de encontros, né? Os encontros que são na mesma sílaba e os encontros que são em sílabas diferentes. No caso de tongo, são os encontros vocálicos entre 2 vogais na mesma sílaba.
Um adendo aqui é que quando a gente tá falando de vogal, eu errei. Na verdade, eu tava me referindo ao encontro de uma vogal e uma semivogal. De novo, o que é ditongo? Ditongo é o encontro vocálico entre uma vogal e uma semivogal. Não duas, nem três, nem quatro, nem cinco. É entre uma vogal e uma semivogal. Se a gente for explicar de uma maneira idiota aí, né? É o encontro de duas vogais. Aprofundando pra quem é mais velho, eu encontrei uma vogal e uma semivogal. Foda-se, deu pra entender. Te falar em ditongo, tritongo e hiato é chato pra caralho, bicho. O ditongo. O exemplo de ditongo. Aqui a palavra areia, que eu falei ainda agora. Em que você tem uma vogal e uma semivogal se encontrando na mesma sílaba. Ô menina, não é pra entrar aqui, senão é meu quarto. Acho que alguma coisa me atrapalhou aqui. Ah, foi aquela menina que entrou no quarto. Ditongo, bagulho simples. O encontro de uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba. De novo. Vogal e semivogal na mesma sílaba. Agora duas divisões. Aqui o ditongo se divide em dois tipos, ditongo crescente e ditongo decrescente. É uma coisa simples. O ditongo crescente ocorre quando o som cresce, pois a semivogal vem antes da vogal. Uma coisa que eu não falei antes, né? A gente pode explicar essa parada aí de encontro vocálico de duas formas. A gente pode separar enquanto ao som ou enquanto em relação à vogal e semivogal. Mas eu aqui vou misturar tudo, vou misturar. Na porra dessa gramática aqui, ele não fala de tonicidade das palavras, ele não fala de vogal átona e vogal tônica agora, nesse momento. Ele vai falar depois. A fórmula que ele usa para explicar o encontro vocálico é falar que a semivogal vem antes da vogal, ou que a vogal vem antes da semivogal, assim, pra explicar. Eu vou misturar tudo, porque no final é isso, né? De novo, o que é ditongo crescente? Ele ocorre quando o som ele cresce, ele sobe. Nesse caso em que o som cresce, seria por que ele cresce? Porque a semivogal, ou seja, ela tem um som mais fraco, ela é um fonema átono fraco. Ele vem antes da vogal, que tem um som mais forte, ou seja, a vogal tônica. Como na palavra iguana. Tem uma escalazinha legal aqui que eu fiz. Como é que fica na palavra iguana? De novo, aquela parada de pódio e sei lá. Você tem uma sílaba aqui, ó. E você tem a palavra aqui separada por sílabas. Primeira sílaba I, segunda sílaba guá, terceira sílaba na. Que ocorre nessa sílaba aqui. Aqui, pra ficar mais separadinho. Nessa sílaba, o som ele cresce. Por quê? Porque a semivogal, a vogal de som mais fraco, a vogal mais átona, ela vem antes da vogal de som mais forte, ou seja, o som ele sobe. Tu começa com a vogal aqui e o ápice da sílaba é aqui. Isso é um ditongo crescente. Isso é um encontro entre uma vogal e uma semivogal que ocorre de forma crescente. O som ele começa pequeno e termina grande, cara. Bem aqui, ó. De novo. Você tem uma semivogal
e depois vem uma vogal. Na palavra aguentar é a mesma coisa. Tem uma vogal... Ô, caralho. Tem uma semivogal, uma vogal de som mais fraco e depois uma vogal. Ditongo decrescente. Já dá pra saber que é o oposto, né? Ao invés do som subir, ele vai descer. Ou seja, ele começa com um som mais forte e termina com um som mais fraco. De novo, ele começa com uma vogal e termina com uma semivogal. Como exemplo, a gente tem a palavra beijo. A vogal. Na palavra beijo, a gente tem primeiro o auge, o ápice da sílaba. Nesse encontro da palavra beijo, esse ditongo, a gente tem primeiro o ápice, a vogal que tá no ápice, que é o auge, seguido da semivogal, que tá na queda, a letra I. Bem aqui, ó. O som, ele desce. Primeiro vem a vogal no ápice, e depois a semivogal, ou seja, bem. Você começa falando alto e termina mais suave. Bem. 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 Não sei se dá pra entender, mas enfim. Esse exemplo aqui específico, mas foda-se, continuando aí. É o oposto do crescente. Se você for macaco e não entende, crescente vem da palavra crescer. O som, ele sobe, ele cresce. Decrescente, ele decai, ele diminui. O oposto de crescer, ele baixa. Esse é o primeiro tipo de encontro vocálico. É o ditongo, que se divide em dois tipos. O ditongo que cresce e o ditongo que decresce, que cai. Porra. Pareceu a merda de um anúncio. Pra mim, não foi um anúncio, foi um aviso do meu celular pra eu atualizar o sistema dele. E automaticamente o vídeo que tava pausado, ele cortou. Então depois eu vou ter que ir no caralho do aplicativo e juntar as duas partes do vídeo, porque eu não vou gravar 22 minutos de novo. Se eu fosse fazer isso, seria a quarta tentativa. Eu não vou, cara. Então eu vou continuar. Depois eu que vou me fuder esperando pra carregar e juntar todos aqueles vídeos. Pô, eu sou de uma geração que é muito imediatista, que é tudo na hora, cara. Então vai ser chato pra caralho esperar um vídeo com essa alta qualidade de imagem, que já deve estar, sei lá, em 3 GB de tamanho. Terminar de carregar pra juntar uma parte na outra. E depois ainda vou ter que esperar pra upar isso daqui no YouTube. Cara. Então, já foi ditongo, que se divide em dois tipos, ditongo crescente e ditongo decrescente. Isso aqui eu explico depois. Esse extra aqui. Mas foda-se. Partindo pra tritongo. Tritongo é a mesma lógica do ditongo. Só que dessa vez é um encontro de 3. É um trisal. Que merda que eu falei, cara. Eu não gosto desses assuntos não, mano. Esses assuntos muito modernos aí, cara. Essas coisas de adolescente. Bom, eu falo isso, mas eu tenho 18, cara. Eu acabei de fazer 18. Pô, mais uma vez eu fui interrompida, mané. Na verdade eu me interrompi sozinha, mas depois algo me interrompeu, foda-se. O que é o tritongo? O tritongo é a mesma lógica do ditongo. Só que qual é a diferença? O de ditongo, cara. Aqui, ó. O de ditongo se refere a 2. Quando a gente vai falar de tritongo, cara, é uma lógica parecida. Só que a gente já tá falando de 3, cara. Tricampeão, cara. 3 vezes campeão. Tricorno, 3 vezes corno, cara. Ou seja, é 3, cara. É o encontro de 3 vogais. Mais especificamente, uma vogal e 2 semivogais. Independente da ordem, cara. Foda-se a ordem. Mas é uma vogal, porque, de novo, na sílaba, cara, aqui, ó, só pode haver um auge, ou seja, uma vogal. As outras, cara,
Ou você consoantes ou você semivogais. Tá até aqui, ó. Só pode haver uma única vogal. E sempre uma vogal na sílaba. Pra existir sílaba, cara, tem que ter no mínimo uma vogal. E obrigatoriamente uma única vogal. Então, tu pode ter uma sílaba que só tenha um fonema, mas esse fonema pra ser sílaba. Mas pra tu ter uma sílaba, esse fonema teria que ser obrigatoriamente uma vogal. E tu também pode ter sílabas com mais quantidade de fonemas. E pode ter vários fonemas aí, cara, numa sílaba. Contanto que só haja uma única vogal, um único auge. Não interessa se tu tem 1 milhão de fonemas na sílaba, o que eu acho impossível, não sei, né? Existem tantos idiomas aí. Tem tantos idiomas e já existiu tantos aí que eu nem sei, cara. Vai que tenha um, né? Que tenha 1 milhão de fonemas numa sílaba. Enfim, tu pode ter fonema pra caralho. Contanto que só tenha uma única vogal no auge, no pódio. Ah, minha mãe conseguiu pegar o cachorro que fugiu. Porra, os 3 cachorros fugiram, cara. 4, eu acho. É 4, né? Eu não sei se o Boris fugiu também. Aquele pincha, filha da puta. O que eu tava falando? Ah, é. Beleza, partindo pra Tritão aqui. Então, né? Por isso que no caso do tritongo só vai haver uma vogal. Os outros 2 vão ser obrigatoriamente semivogais. É o encontro de 3 vogais, mais especificamente 2 semivogais e uma vogal numa mesma sílaba. Quando tu fizer a separação silábica, na mesma sílaba, pra tu ter um tritongo, tu vai ter que ter isso. Semivogal, vogal, semivogal. Não importa a sílaba, cara. A sílaba já, caralho. Não importa a ordem. Mano, o que ele tá tentando fazer, velho? Ele tá bem uns 2 minutos ali, cara. Eu não sei o que ele tá querendo ali. É o meu colchão, inclusive, que eu durmo no chão às vezes aqui. Ai, tritongo. Tem tritongo crescente, tritongo decrescente? Não. Isso aí, essa frescura é só com ditongo. Tritongo não. Sendo tritongo, tem só tritongo. Não tem nada de crescente, decrescente, não. Só tritongo. Tiver um encontro aí entre uma vogal e 2 semivogais, não interessa se a vogal vem antes, depois ou no meio, ou sei lá, foda-se. Só tem 3 opções. Não interessa. Só vai ser tritongo mesmo. Terceiro e último caso de encontros vocálicos, o hiato. O que é o hiato? Ele já é uma lógica um tanto diferente de ditongo e tritongo. Por quê? Porque esse encontro agora ele vai ser entre duas vogais, vogal mesmo, não, dessa vez não é semivogal e vogal, não. Dessa vez é obrigatoriamente vogais em sílabas diferentes. Como exemplo, eu vou pegar a própria palavra hiato, eu tô com preguiça de pensar em outra. Já vemos aqui, ó. Hiato, a palavra hiato. Ela junta aqui, você vê as 2 vogais juntas, mas quando você faz a separação silábica delas, elas acabam ficando em sílabas diferentes. E por que a letra I, que geralmente é chamada de semivogal, tá aqui como vogal? E por que hiato é obrigatoriamente entre 2 vogais? Lembra daquilo que eu disse? Que... Oxi, mano. Que dependendo do caso, dependendo de quando for conveniente, a letra I e a letra O, as semivogais podem ser consideradas vogais ou semivogais, depende do caso. Se for conveniente, elas são vogais. Se for conveniente, elas acabam sendo baixadas para semivogais. Então, aqui é o caso. Como numa sílaba, para ela existir, deve ter no mínimo uma vogal e no máximo uma vogal.
É um bagulho meio louco, parece ambíguo, mas é fácil de entender. Pra existir uma sílaba, você tem que ter no mínimo uma vogal. E além disso, no máximo uma vogal. Então você tem essa sílaba aqui. Como a letra A, ela tá sozinha e não tem nenhuma outra letra aqui pra tirar o foco dela. Pera aí, não é a letra A que eu tenho que falar, não. É a letra I. Beleza. Como a letra I aqui, ela tá sozinha, a outra letra que tá com ela é uma consoante. Ou seja, não tem nenhuma outra vogal pra fazer ela se sentir inferior, pra fazer ela ser inferior, pra baixar a patente dela. E quem tá com ela já é alguém que é naturalmente inferior. Tá, não é inferior, caralho. Não quero fazer a letra H se sentir mal, tá ligado? Não é exatamente isso que eu quero dizer, tá ligado? Eu tô sendo muito preconceituosa aqui com a letra H, pô, com as consoantes. As consoantes não são inferiores, elas só são diferentes. Caralho, que porra que eu tô falando. Então, como não tem nenhuma outra vogal na sílaba, a única vogal, o único fonema aqui vocálico é a letra I, mano. Não tem nenhuma outra letra pra fazer ela ser rebaixada a semivogal. Então, o que acontece? Ela fica com a letra V de vogal aqui, tá ligado? Só existe o encontro vocálico hiato aqui porque ambas as vogais que se encontram são vogais. Sim, eu tô sendo redundante. Mas deu pra entender. Só há encontro vocálico porque esse encontro é entre duas vogais. A letra I e a letra A. Ambas estão como vogais aqui. A letra I em uma questão, e já aconteceu, já peguei umas questões assim. Se aparecer uma questão dizendo lá pra marcar com a alternativa certa e uma das alternativas for o hiato é o encontro de uma semivogal e uma vogal. Pô, se isso daí tá errado. Não é entre uma semivogal e uma vogal, cara. É obrigatoriamente entre duas vogais. Outro exemplo aqui de hiato, cara, é a palavra saúde, cara. De novo, você tem duas vogais juntas numa palavra, mas que quando você faz a separação silábica, elas ficam em sílabas diferentes. É o encontro de duas vogais em sílabas diferentes. Letra A, vogal. Letra U, vogal também. Fazer de caneta essa merda, cara, porque tô me agoniando. Agora tá parecendo que eu tô fazendo uma seta. Beleza, o encontro entre duas vogais numa palavra, mas que ficam em sílabas diferentes. Elas ficam uma do lado da outra na palavra, porém estão em sílabas diferentes. Mais dois exemplos de hiato aqui. A palavra coelho, duas vogais que ficam em sílabas diferentes. E em rainha, duas vogais que ficam em sílabas diferentes. Letra A, letra I, letra O, letra E. Por que eu falei ao contrário? Eu falei de baixo para cima. Que porra que eu tô falando? Eu deixei até aqui uma notinha. Letra I. Não tem outra vogal para fazer dele átono. Ou seja, não tem outra vogal para deixar ela ser classificada como uma vogal mais fraca. Logo, ela é considerada uma vogal pura e não uma semivogal. Se tivesse outra vogal junto dela, da letra I, na mesma sílaba, ela seria rebaixada a semivogal, pois ela seria considerada mais átona em relação ao outro fonema. Como não tem, ela é tônica. Se o fonema I e o fonema U estão sós na sílaba, elas são consideradas vogais.